Olá, bem-vindos ao nosso programa Escola Dominical. Programa este que é realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Setor Cedro Camboriú. Direção de programa, Pastor Silvio Cardoso Júnior e Presbítero Moisés Martins. Coordenador de Escola Dominical do setor, Presbítero Davi Santos. Apresentação, Claudésio Silva e Marluce Silva. Participação especial, Emanuel da Silva. Bem, a paz do Senhor a todos os amigos ouvintes deste programa. É um prazer poder mais uma vez estarmos aqui para transmitir a todos vocês a palavra do Senhor Jesus através de nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse momento vamos fazer uma oração a Deus em agradecimento a Ele e pedindo que Ele venha proteger e guardar cada um de vocês. Senhor Jesus, Deus e Pai, nesse momento, Jesus, nós te adoramos e te louvamos, porque tu mereces, Senhor, ser glorificado. Deus querido, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir neste momento para levar a tua palavra, Senhor, que é santa e maravilhosa. Jesus, fica conosco, nos capacita e abençoa cada ouvinte, é o que eu te peço em teu nome, Senhor. Amém e amém. Lição número 7, 17 de novembro de 2013. contrapondo a arrogância com a humildade. Texto áureo. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios capítulo 16 e versículo 18. Verdade prática. A humildade é uma virtude que deve ser zelosamente cultivada, pois a arrogância leva à destruição e à morte eterna. Leitura bíblica em classe. Provérbios capítulo 8, versículos 13 ao 21. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Interação. A epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses descreve o despojamento do Senhor Jesus. Leia e medite no texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 4 a 8. Imagine o Deus Todo-Poderoso humilhando-se e sujeitando-se à morte de cruz. E nós, seres humanos imperfeitos, quantas vezes nos exaltamos com coisas banais? A lição desta semana convida-nos a ter o mesmo sentimento de Jesus, mesma disposição em despojar-nos de nós mesmos. Somente pela prática da humildade poderemos contrapor o veneno da arrogância. Objetivos. Após a aula, deveremos estar aptos a dissertar sobre a relação entre a humildade e a arrogância, explicar os contrastes ilustrativos, o sábio e o insensato, o justo e o injusto, o rico e o pobre, o príncipe e o escravo. Cultivar a virtude da humildade e rejeitar a arrogância. Muito bem, nesse momento estaremos ouvindo parte de um hino de nossa harpa cristã sugerido por nossa lição, hino de número 244. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue os céus nos ganhou. Ao meu Senhor
Graças a Deus por esse hino tão maravilhoso. Nesse momento vamos dar início à leitura de nossa lição, fazendo o comentário e a introdução com nossa irmã Marluce. A humildade, a honra e a coragem são a base do bom relacionamento entre as pessoas, mas a arrogância e a desonra e a covardia são a causa de inimizades e conflitos. Nesta lição, veremos a relação entre a humildade e a arrogância à luz de alguns contrastes bastante didáticos e ilustrativos: o sábio e o insensato, o justo e o injusto, o rico e o pobre, o príncipe e o escravo. Em qual grupo você se encontra? É hora de aplicarmos à nossa vida as preciosas lições do livro de Provérbios. Primeiro tópico: o sábio versus o insensato. Primeiro ponto: sabedoria e humildade. A sabedoria é entendida como a aplicação correta do conhecimento em nosso dia a dia. Em Provérbios, ela é vista como um antídoto contra a arrogância. Daí a insistência do sábio em que se busque adquirir a sabedoria. Provérbios capítulo 16, versículo 16. A sabedoria retratada em Provérbios demonstra ser eficaz contra a arrogância e a soberba, pois quem é sábio age com humildade. Provérbios capítulo 11, versículo 2. Em o Novo Testamento, o apóstolo Paulo sabia dessa verdade e por isso orou para que o Senhor concedesse aos crentes espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Segundo ponto: insensatez, arrogância e altivez. Na visão de Provérbios, o arrogante é uma pessoa insensata e desprovida de qualquer lucidez e bom senso. Verdadeiramente, o arrogante está pronto a fazer o mal, pois age com soberba e altivez. Provérbios, capítulo 6, versículo 18. É uma pessoa inexperiente, sem domínio próprio. Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Ingênuo. Provérbios, capítulo 27, versículo 12. Sem bom senso. Provérbios, capítulo 27, versículo 7. E que se comporta como um animal ou um bêbado. Provérbios, capítulo 26, versículos 3 e 9. Por isso, o insensato não pode ser designado para um serviço. Provérbios, capítulo 26, versículos 6 e 10. Ele é fanfarrão, preguiçoso e incorrigível. Provérbios, capítulo 25, versículo 14, capítulo 26, versículos 11 e 13 ao 26, capítulo 27, versículo 22. Sua presença é um perigo, pois além de falso e maldizente, é ignorante. Provérbios, capítulo 26, versículos 18 a 22. Ele não age com a razão e não sabe controlar a própria vontade, sendo, portanto, uma abominação para o Senhor. Provérbios, capítulo 16 e versículo 5. Sinopse do tópico 1. O que caracteriza o sábio é a sua atitude de humildade e sensatez. Mas o insensato é altivo e arrogante, desprovido de qualquer lucidez e bom senso. Palavra-chave: humildade. Qualidade de humilde, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Tópico 2. O justo versus o injusto. Primeiro ponto: justiça e humildade. Em Provérbios, a humildade e a justiça são inseparáveis. Ali o princípio de vida proposto pelo sábio é simples: quem é justo deve agir com humildade. Quem é humilde deve agir com justiça. Salomão, ainda bem jovem, pediu humildemente sabedoria a Deus para governar Israel com justiça. Ele queria que a justiça alcançasse todo o seu reino. A pessoa humilde e justa sabe que a justiça vem diretamente de Deus. Provérbios, capítulo 29, versículo 26. Por isso, ela deve ser amorosa e sabiamente exercitada. Segundo ponto: injustiça e arrogância. A insensatez e a arrogância são as categorias morais que aparecem associadas à prática da injustiça. Nenhum arrogante agirá com humildade e tampouco o injusto procederá com justiça. O arrogante possui uma escala de valores distorcida e não se dá conta dos malefícios das suas ações. O pior é que ele não possui humildade para reconhecer o fato.
A palavra hebraica para arrogante é gabá, que significa orgulhoso, alto e exaltado. Por outro lado, o termo hebraico traduzido como humilde vem da raiz de um vocábulo que significa afligir, oprimir e humilhar. Na prática, a Bíblia nos mostra que quem se sente acima dos outros pode ser tentado a pisá-los, oprimi-los e humilhá-los. E essas são atitudes impensáveis para um servo de Deus. Sinopse do tópico 2. Segundo o livro dos Provérbios, do justo se espera justiça e humildade, mas do injusto, injustiça e arrogância. Terceiro tópico, o rico versus o pobre. Primeiro ponto, riqueza e arrogância. Uma primeira leitura de Provérbios deixa claro que Deus condena tanto a riqueza adquirida por meios injustos, como a pobreza gerada pela preguiça. Por isso a riqueza pode ser fruto da justiça e a pobreza às vezes resultado da indolência e do ócio. Ninguém, portanto, deve ser elogiado meramente por ser pobre, nem tampouco estigmatizado por ser rico. Salomão, contudo, sabe que os muitos bens do rico podem levá-lo à prepotência e à arrogância. Provérbios capítulo 18, versículo 23. Segundo ponto, pobreza e humildade. Devemos considerar também que há um tipo de pobreza que é resultado de um determinado contexto sócio-histórico. Provérbios capítulo 28, versículo 6. Em Provérbios, é evidente que os sábios demonstram uma preferência pelo pobre. Este, mesmo não tendo uma vida econômica confortável, age com integridade e justiça. Provérbios capítulo 28, versículo 11. Tal pobre é identificado como sábio, pois ele sabe que os valores divinos são melhores que as riquezas. Provérbios capítulo 22, versículo 1, capítulo 23 e versículo 5. Sinopse do tópico 3. Uma leitura de Provérbios deixa claro que Deus condena tanto a riqueza adquirida por meios injustos, quanto a pobreza gerada pela preguiça. Reflexão. Nenhum arrogante agirá com humildade, e tampouco o injusto procederá com justiça. O arrogante possui uma escala de valores distorcida e não se dá conta dos malefícios das suas ações. Quarto tópico, o príncipe versus o escravo. Primeiro ponto, realeza, arrogância e humildade. Quando o livro de Provérbios foi escrito, a nação de Israel era uma monarquia. Nesta, a figura do rei recebe destaque especial. Em Israel, isso não seria diferente. Salomão era rei e sabia que para governar precisava da sabedoria divina a fim de discernir entre o bem e o mal. A sabedoria e a sobriedade são elementos indispensáveis ao rei para exercer a justiça e promover o bem-estar social do seu povo. Provérbios capítulo 29, versículo 4. O governante que teme a Deus dará mais atenção ao pobre e ao humilde. Agindo assim, será abençoado perpetuamente. Provérbios capítulo 29, versículo 14. Mas o que não teme ao Senhor procederá arrogante e perversamente. Provérbios capítulo 29, versículo 2. Segundo ponto, escravidão, humildade e realeza. A verdade de Provérbios, capítulo 17, versículo 2, se cumpriu quando Jeroboão, servo de Salomão, tornou-se príncipe das 10 tribos do norte de Israel. 1 Reis, capítulo 12, versículos 16 a 25. Mas um sentido metafórico interessante para destacarmos nesse texto é que as pessoas provenientes de uma condição humilde, quando agem com prudência, sobressaem-se aos arrogantes. Os que, porém, desprezam a humildade, quando chegam ao topo, agem como os soberbos. Um ditado popular descreve isso com precisão. Dê poder ao homem e você saberá o seu verdadeiro caráter. Tudo é uma questão de princípios, de atitudes e de caráter. Para que este se forme no indivíduo, não depende da sua classe social, mas dos valores que lhe são germinados desde a mais tenra idade. Tudo é uma questão de princípios e de atitudes.
Que o pobre, ao tornar-se rico, não se esqueça da sua origem. Os seus valores lhe dirão o que ele se tornará: uma pessoa arrogante e egoísta ou alguém compassivo e generoso. Sinopse do tópico 4. A monarquia caracteriza-se pela prepotência e a exuberância do seu reino. Mas o governante que teme ao Senhor dará maior atenção ao pobre e ao humilde. Reflexão. Os que, porém, desprezam a humildade quando chegam ao topo, agem como soberbos. Um ditado popular descreve isso com precisão: dê poder ao homem e você saberá o seu verdadeiro caráter. Conclusão. Na presente lição, vimos os contrastes entre o sábio e o insensato, entre o justo e o injusto, entre o rico e o pobre e entre o príncipe e o escravo. Estudamos também que a humildade ou a arrogância distinguirão uma pessoa da outra. A Bíblia nos orienta a cultivarmos a virtude da humildade e a rejeitarmos a arrogância, pois Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Auxílios bibliográficos. Humildade. Os humildes não reivindicam autoridade absoluta. Não fingem ter uma sabedoria perfeita. A palavra humildade deriva da palavra latina humus, que significa solo e terra. Os atos de humildade não soam com as palavras eu tenho. Sua música começa com eu venho do pó, tanto em meio à crise quanto à bonança. A maneira como agem proclama eu sou limitado. Não possuo todo o conhecimento, toda a força, todas as habilidades e nunca possuirei. Tenham eles lido as Escrituras profundamente ou não, eles conhecem em seus corações a sabedoria que se encontra nelas. Agir com humildade não é de modo algum intimidar-se ou esquivar-se. Na verdade, quando se tem de lidar com questões difíceis, os humildes sempre se tornam os mais audazes. Conhecendo suas limitações, eles ficam livres de qualquer necessidade de fingir ser mais do que na verdade são. Conhecendo seu lugar em relação àquele que conhece a todos, eles se abrem a Deus e aos outros de um jeito que o orgulho jamais permitiria. Eles possuem uma forma de liderança que brota de raízes completamente diferentes das que alimentam o eu tenho. Sua liderança é nova e revigorante. Você tem sede de poder? Quem são os sedentos de poder? Como saberemos se essas tendências estão adormecidas em nossos corações, esperando apenas a oportunidade certa para subir à superfície? Certos traços são comuns à maioria das pessoas que aspiram ao poder. Essas características estão bem escondidas sob um manto de engano. Assim, fica difícil identificá-las, até que a ânsia pelo poder tenha afetado negativamente sua vítima. Algumas destas se aplicam a você? Você deixa de falar quando algo está errado a fim de proteger sua posição? Você sempre reluta em tomar posição num caso cujo resultado não seja proveitoso para a sua pessoa? Você tem a consciência embotada quando há algumas coisas que estão certas ou erradas? Está sempre tão certo de que tem razão que jamais lhe ocorre ser errado o seu silêncio. Temos ordem para não deixar de fazer o que sabemos ser o certo. Devemos levar a sério o mal que os outros fazem ao rebanho da humanidade. Precisamos alertar as pessoas com cautela e esperar humildemente sermos lembrados das nossas palavras ao vermos os erros alheios. Você tem um espírito altivo. Arrogância, poder e mentira andam de mãos dadas. Eles pertencem à mesma gangue e protegem o seu território mediante o engano. Você não tem de prestar contas a ninguém. Seu lema é: se parecer bom para você, faça. Contanto que obtenha o que quer, é isso que importa. Você mente ou faz o que é necessário para conservar sua posição de poder? Sei por experiência pessoal e pela observação de outros que na busca pelo poder estamos dispostos a pagar qualquer preço.
Quando você tem sede de poder e pensa nele, comece então a manipular situações e pessoas em sua mente. E com essa reflexão, encerramos mais um programa da Escola Bíblica Dominical. Foi um prazer ter todos vocês em nossa sintonia e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração.